Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui, mais um segundinho junto com você, para que nós possamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber e sou muito grato por isso, tá? Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho7969. Você digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo uma foto pequena do irmãozinho do lado direito do seu celular. Você clicando nela, vai abrir uma maior em cima, escrito O Irmãozinho. Você clica nela e abre os vídeos para você. Você escolhe aquele que você achar que é bom, tá certo? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde ele está e o que ele pode fazer por você. Esse aqui é o meu propósito. Outro sim, esses versículos com o qual eu estou fazendo os vídeos, aqueles que estiver em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender, tá, meu irmãozinho? É isso que eu desejo que você conheça bem, a palavra do Senhor. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou. Tudo que você pensar que existir no universo, não estou dizendo no planeta Terra, não. No universo inteiro, é ele que criou. Tudo foi ele que criou, tá? Este é quem ele é. Nós, ser humano, fomos feitos exclusivamente para o Senhor Jesus, para uso dele. Aí você pergunta, mas para que, meu irmãozinho? É para que nós carregássemos o santuário dele, que é o Espírito Santo dele, que habita em nós. É o que nos dá a nossa vida. A nossa vida é esse Espírito Santo, é ele que dá a vida para nós. Para nós, que eu falo, é todo ser humano, tá? Todo ser humano tem um Espírito Santo de Deus. Todos. Ou tá fazendo errado, ou a pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo outro lá. A carne que ele está usando, a carne dele, tá? Usando a carne, é ostentação, é tudo para mim, tudo é meu. Você tem R$ 100, é meu. Você tem R$ 1.000, é meu. Você tem um carro, é meu. É mais ou menos esse tipo de coisa, tá? Então, quando a pessoa está fazendo coisa errada, ele está com o Espírito Santo de Deus, só que ele está usando a carne, não o Espírito, tá? Não existe outro Espírito sendo o seu de Deus. O Espírito Santo, esse é o único Espírito que existe no ser humano, viu? Aonde que ele vive? Ele vive dentro de mim e dentro de você. Ele é a nossa vida. Se ele sair de nós estamos mortos, tá? Este é o Espírito Santo de Deus. Agora, o que que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, o Senhor pode fazer. Tudo. Só que tem o livre-arbítrio. Você tem que tomar cuidado com ele. O que que é o livre-arbítrio? Você está fazendo a vontade da sua carne, tá? Fazendo aquilo que é bom para mim, o meu corpo. E fazendo o que é bom para o espírito. É trabalhando honestamente, você está no espírito, trabalhando honestamente, ganhando o seu dinheiro honestamente, não tentando tirar nada de ninguém, sempre ajudando o contrário das coisas, né? Nessa condição, você pode pedir o que quiser para o Senhor Jesus. E aonde você pede? Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, já está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou as suas petições, tá? Ali também se agradece no mesmo lugar que você pediu, você agradece depois, assim que você for recebendo. Agora, se você estiver na carne você está pensando em matar seu irmão, roubar seu irmão, passar droga para o seu irmão, prostituir, é o pior de todos os pecados hoje, porque o pecado da prostituição você pega contra o seu próprio corpo, porque é santo. Você está sabendo e está levando. Se você não sabe que o Espírito Santo habita em você, isso aí que você está fazendo é levado na época da ignorância. Agora, se você sabe que o Espírito Santo habita em você, e eu vi o irmãozinho falando isso aqui, e duvidar e continuar fazendo o que eu já falei, você já ouviu, então, quer dizer, aí é com você, não é comigo não. Você fala assim, aquele velhinho não sabe nem o que ele já almoçou. É verdade, mas Jesus sabe, esse é o problema. Então, se você cometesse suicídio, o suicídio é perder o espírito, tá? Você está fazendo isso contra o Espírito Santo, não é contra eu não. Eu só estou te alertando para que você não entre nessa roubada. É uma roubada, tá? Porque o Espírito Santo Deus deu de graça. Jesus morreu para te dar esse Espírito. E aí você vai entregar ele de mão beijada? Por troca de pecado? Troca de favor da carne? Nossa carne vai para a terra. Acabou, meu filho. Você tem que viver pelo Espírito. Esse é o que vai subir para Deus.
tá? E suas memórias estão nele, nesse Espírito que Deus te deu. Vai subir e está lá. Deus sabe que é você que estava aqui e que está lá agora, por exemplo, que eu estou falando, tá? Eu também não tenho nada claro sobre esse assunto, não, tá? Eu sei que o Espírito vai voltar para Deus, que a palavra diz, nós viemos e voltaremos. Isso quer dizer, nós viemos sem informação e vamos voltar para lá sem informação, voltar a ser aquele Espírito do Senhor, tá? É isso aí que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo é a nossa vida. Sua vida é esse Espírito Santo. Se ele sair de você, você está morto. Senão, todo ser humano, viu? Estamos mortos. Então é só para você ter ideia. Este é quem eu estou pregando, tentando ensinar para você pouquinho. Eu vim aprender isso depois de 50 anos, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Eu gostaria que você aprendesse de jovem agora. Quanto mais jovem você tiver, se você tiver seu filhinho, ensinando para eles, para que, pelo menos no mundo no meu caso, dos bisnetos, tataranetos, pelo menos alcance um mundo bom para se viver. Porque o mundo hoje é só Jesus, meu irmãozinho, não tem outro caminho não, tá? Você sabe que nem precisa eu falar. Você está nas mídias, tudo enquanto é canto, né? Então dá para todo mundo saber. Eu gostaria de trazer você aqui e mais um versículo da palavra do Senhor, tá? Para que nós possamos meditar bem nessa palavra. Aqui, ó, está escrito no livro de Atos, o capítulo é o 17 e o versículo é o 24. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o que eu acabei de falar agora, que Deus fez todo mundo, tá? Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Você entendeu agora? Não preciso nem falar que está em parábola, que já está descrescendo. Se existe um templo feito de mão de homem, feito por parede, tá? É mão de homem. Porque o templo que existia era aquele lá de Salomão, lá em Jerusalém, era feito de ouro, tá? Porque aonde o Espírito Santo não morava lá, não, ele habitava de tempo em tempo lá, para que eles orassem a ele, tá? Naquela época, na época que era Deus falando com os profetas. Então aqui ele está dizendo que o Deus que fez o céu e a terra, tudo que nele existe, que é o que eu falei no começo, tá? Tudo que existe foi Deus que criou. Então esse Deus, ele não habita em templo feito por mão de seres humanos, mão de homem. Então é só para você ter ideia. Então, meu irmãozinho, muitas vezes eu passei 15 anos atrás aí no sistema procurando o Espírito Santo, porque eu não sabia que eu tinha. Sinceramente, eu desconhecia. O que eu sabia é que Jesus é o Filho de Deus, ele mora no céu. Ele morreu por nossos pecados. Mas que pecado? Nós pecamos até hoje. Eu sempre bati nessa tecla, mas o Senhor foi tendo misericórdia de mim e foi me levando devagarzinho, um versículo hoje, outro amanhã, eu fui guardando e o Senhor foi me dando e eu progredi naquilo ali e graças a Deus, cada dia ele abriu um pouquinho mais o leque da minha mente sobre a palavra, tá? Então eu sou muito grato por isso aí. Por isso eu me propus a ensinar quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por mim e por você, por todo mundo, tá? Então, por isso que eu propus fazer isso. É pouca coisa? É pouco. Eu não sabia disso também. Eu creio que se você não sabia e você fica sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em você, a sua vida é esse Espírito. Se ele sair, você está morto. Ele que dá vida ao nosso corpo. Se ele sair, nosso corpo está morto, não tem vida, entendeu? Então, só para você ter ideia. Se você falar, eu também não sabia, irmãozinho, e agora eu estou sabendo, eu já fico super feliz, porque eu não sabia também. Quando eu cheguei a saber disso, praticamente o Senhor foi me levando, nos próprios versículos, foi abrindo os versículos para mim, e eu fui tendo um entendimento e fui entendendo o que ele estava falando, tá? Isso aí, quem faz isso é o Espírito Santo, e é esse que habita em nós. Ele sabe quando você está pedindo para aprender alguma coisa, para o seu benefício, o seu conhecimento, saber quem é a santidade que nós serve. Para isso, então, aí eu fiquei muito feliz. E por isso que eu propus pregar essas pequenas coisinhas, para que também, se você ouvir também, e se você não sabe,
e você fique feliz também, saber aonde você pode pedir para o Senhor Jesus, o que você pode fazer. Não que eu estou em erro, não posso pedir, mas eu vou pedir para me tirar daqui e eu vou lá para pedir para ele também. E ele vai fazer a mesma coisa para você. E Jesus é justo. Se você não sabe o que está fazendo e você pedir, você ficou sabendo, e pedir ele para tirar você da onde que você está, você consegue sair, tá? De boa, é só agradecer e aí você pode fazer o seu pedido, ele vai te atender conforme atende todo mundo e me atendeu também severamente que me atendeu, que ó, eu dispenso até comentário, tá? Porque se eu abrir a boca, eu tenho que estar falando no nome dele, porque tanta coisa que ele fez para mim, de onde que me tirou, é só ele mesmo. Outro espécie nenhuma conseguiria me tirar da onde que eu venho vindo. Viu, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Eu gostaria que você gravasse bem isso aí e que ficasse para sempre no seu coração também. E você saber que o seu corpo é santo, que você tem o Espírito Santo de Deus, não é espírito qualquer não, é o santo. É o único, existe um monte de santo de homem aí, mas de Deus é esse aí que é o Espírito Santo, viu? Graça e paz para todos vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.